Lição 12. A lição 12 do nosso livro, Uns aos Outros. Qual é o tema? Quem lembra? Alguém lembra? Estávamos falando sobre que assunto domingo passado? Salmos e hinos, exatamente, cânticos espirituais. Então a lição é: falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Bispo, eu acho que a gente tem que terminar o livrinho, fazer uma prova. Quem sair melhor na prova ganha uma Bíblia nova. O que vocês acham, meus irmãos? A gente deixa um tempo para vocês estudarem. Eu acho que é uma boa, hein? A gente fazer uma prova final do curso do livro Uns aos Outros. Porque são lições muito preciosas, né, meus irmãos? É muito precioso o que nós temos aprendido aqui. Eu tenho aprendido muito a cada lição que eu estudo, a cada lição que eu busco na palavra e que busco no Senhor algo para trazer, para acrescentar ao que o autor já trouxe ao livro, né? O Senhor sempre ministra muito ao meu coração e me faz viver sempre, né, experiências dentro daquilo que nós vamos falar, dentro daquilo que nós vamos ministrar. E é muito tremendo nós vermos na prática, né, como o Senhor é fiel à sua palavra e como Ele nos retribui de acordo com a nossa resposta diante daquilo que Ele coloca para nós na palavra como mandamento, como imperativo. E nós sempre temos falado aqui dos imperativos de mutualidade. Palavrinhas difíceis, né? Duas palavras difíceis. Imperativo de mutualidade. O que são os imperativos? Imperativos são sinônimo de ordem. E o que mais na Bíblia? Biblicamente. Quais são as ordens na Bíblia? Os mandamentos, isso. Então os imperativos são ordens, são mandamentos, são opcionais. O cristão espiritual pode escolher, falar, não, esse aqui, né, como nós temos aqui no nosso livro. Nós falamos sobre amar uns aos outros. Eu posso escolher se eu sou um cristão espiritual, se eu sou um carnal, meu irmão, se o cristão é carnal, ele vai escolher, ele acha que pode escolher, né? Mas o cristão espiritual que busca o Senhor sabe que não tem escolha. Nós não temos mais escolha, né, Leida? A gente foi escolhido por Ele e a gente sabe que a nossa escolha é uma só. É para Ele, é por Ele. Então, a nossa resposta já está pronta a tudo que Ele nos coloca. É claro que não é fácil, né? Não significa que é fácil. Mas nós já sabemos a resposta, para nós que somos espirituais. Então é amar uns aos outros, acolher uns aos outros, saudar uns aos outros, cuidar, sujeitar-se uns aos outros, encorajar, perdoar, edificar, instruir, animar, exortar e falar entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. E o texto base para essa lição está em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nos versículos de 18 a 20. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cantando e louvando ao Senhor de coração. 20. Sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós abordamos no domingo passado, o aspecto da música, como a música ocupa um lugar especial no nosso mundo, né, no mundo atual. Aliás, sempre ocupou, né, um lugar especial. E no mundo atual nós vemos música em todo lugar. Falamos sobre a diferença, né, da música inspirada por Deus
e a música que é chamada secular. Falamos sobre inspiração, né? Que existem canções inspiradas por Deus, existem canções inspiradas, né, diretamente pelo inferno, pelo diabo. E existem canções com inspiração humana. Mas como nós conversamos aqui, como nós falamos aqui no domingo passado, o ser humano não é isento. O ser humano, ele crê em alguma coisa ou ele não crê em nada. Então tudo que ele compor, tudo que ele escrever, cada canção que ele escrever, ele vai deixar o que está dentro dele naquela canção, naquela obra. Então, às vezes, canções que a gente acha assim, poxa, mas essa canção aqui é tão singela, é tão simples. Mas a gente não sabe, né, o que estava no espírito humano daquela pessoa que escreveu, que compôs aquela canção, das pessoas que tocaram, das pessoas que gravaram no estúdio, do produtor musical. O Guilherme mesmo citou um exemplo, né, de uma pessoa que foi gravar no estúdio e que antes de entrar para o estúdio para gravar, estava tocando tambor para a entidade. Toca tambor para a entidade abençoar e entra lá no estúdio, entre aspas, né, abençoar. E entra para o estúdio para gravar uma canção que a gente acha que está tudo legal, né, está tudo bem, é uma música, uau, não tem nada demais. E nós falamos que nós não estamos ditando uma ordem do que é para fazer ou que não é para fazer, mas que nós podemos levar essas canções que nós achamos, essa aqui está tudo bem, à luz da... Levar essas canções à luz da palavra. Eu acho que essa música não tem nada a ver, está tudo certo. Então vamos analisar a letra dessa canção. Vamos ver se ela edifica, se ela instrui, se ela ensina, se ela consola, se ela conforta. Se ela fala de paz, se ela fala das coisas de Deus, daquilo que é justo, que é puro, que é amável, de boa fama, se algum louvor há, alguma virtude. Fala de coisas do céu. Então nós precisamos colocar isso à luz da palavra. Falamos que talvez eu não tenha esse conhecimento para fazer essa comparação, mas nós temos aqui líderes, homens e mulheres de Deus, que com certeza vão ter o prazer de sentar com você e falar, olha, eu quero que você me ajude aqui a analisar essa música, me ajuda a analisar esse... E a gente tem nas artes em geral, né, gente? Artes, filmes, isso vale para filmes, isso vale para séries, isso vale para todo tipo de arte. Existe arte que glorifica o Senhor e arte que não glorifica o Senhor. Aqui tem arte que glorifica a Deus. E, gente, entre parênteses aqui, ontem na escola de artes, vocês não têm noção do que o Senhor fez aqui nessa escola ontem, não. O céu desceu aqui. Essas crianças ontem, adolescentes, eles foram cheios do Espírito Santo, que eu fiquei... A gente fica sem acreditar, né, Marcelo, né, meninos? A gente fica sem acreditar, né, Lara? O Senhor vai fazendo e as crianças... O Senhor vai trazendo direção e um louvor abençoado, e o Senhor vai trazendo direção, a gente vê crianças chorando sozinhas, sem precisar você manipular, sem precisar você impor a mão. As crianças sendo cheias do Espírito Santo. Meus irmãos, o que foi aquilo ontem? O que foi isso ontem? A arte para glorificar o nome do Senhor. E é o que nós temos feito aqui nos sábados. O propósito da escola de artes, o E e o A, é evangelismo e artes. É claro que para as pessoas lá de fora, a gente chama de escola de artes. Mas nós sabemos que é uma escola de evangelismo e artes. Nós vamos evangelizar crianças e adolescentes através da arte. Alcançar as crianças e através das crianças alcançar as famílias, os vizinhos, os amigos. Esse é o propósito da nossa escola. E esse ano nós mudamos, inclusive, a nomenclatura, que nós chamávamos cada professor auxiliar de voluntário. Esse ano o Senhor trouxe a direção de que não somos voluntários apenas, somos missionários. Estamos cumprindo uma missão, é uma missão urbana. É uma missão urbana dentro da cidade, mas é missão.
Nós estamos fazendo evangelismo e vamos alcançar. Nosso alvo é alcançar nosso bairro, o nosso setor aqui todo, o entorno dessa igreja. Em nome de Jesus, estejam orando por nós. Nós já temos possibilidade de ir fazer uma visita na escola Dom Emanuel, que é uma escola de ensino fundamental, né? E nós temos essa possibilidade de ir lá. Orem por nós, para que nós possamos ir até lá e divulgar a escola de artes, né? E que o Senhor nos abençoe. A arte, ela é para glorificar a Deus. Amém? Então nós vamos falar agora, vamos entrar mais no tema da lição, que é salmos, hinos e cânticos espirituais. Já sabemos, como nós lemos lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, que Paulo, ele exorta os cristãos de Éfeso a não se embriagarem com vinho, que leva à libertinagem, que leva à perdição. A gente sabe, né, gente? A gente sabe, né, os efeitos do álcool. Eu sei, tive um pai alcoólatra, muitos anos alcoólatra. Só leva à destruição, à derrota, só... Infelizmente, né, o álcool é uma maldição. Mas ele diz, mas enchei-vos, deixai-vos se encher pelo Espírito Santo. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Buscai ser cheio do Espírito Santo. O Senhor não invade ninguém, não invade o espírito de ninguém. Se você não quiser ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você não vai ser mesmo. Não vai. O Espírito Santo não invade ninguém. Mas se você deixar, se você pedir, se você clamar, se você orar, se você tiver uma vida na presença do Senhor, se você cantar, louvar, salmodiar, cantar cânticos espirituais, meu irmão, minha irmã, e pedir, Senhor, eu quero ser cheio. E nós falamos sobre isso, de não sermos passivos. Nós temos essa tendência. A gente chega num culto, numa reunião, e a gente paralisa e fala assim, nossa, eu quero receber. Eu vim para receber. Receber uma oração. E aí eu falo, Senhor, que hora que a irmã Joana vai vir orar comigo? Para eu ser cheia, né? Eu quero que o Senhor fale comigo. Cadê a irmã Joana? Quero que o Senhor fale comigo. Cadê o Claudemir, Senhor? Cadê o Carlos Henrique? Cadê, né? Que não vem, o Senhor não vem falar comigo hoje, não. Cadê o bispo que não vem pôr a mão aqui na minha cabeça, falar comigo, o Senhor falar comigo? E o Senhor está aqui disponível. Basta você falar, Senhor, eu quero, eu estou aqui. Vou salmodiar, vou cantar, vou louvar. E o Senhor, eu estou aqui, eu deixo o Senhor me encher. Eu deixo o Senhor me encher. Eu quero. Às vezes algumas pessoas acham alguns de nós muito extravagantes, né? Se tem uma oração que eu faço, Senhor, eu quero ser cheia. Eu quero fogo. Eu quero que o Senhor transborde. Eu quero ser cheia. Eu quero queimar. Eu peço, meus irmãos, que eu preciso disso. O que sou eu sem o fogo do Espírito Santo, sem a unção do Senhor, sem a presença do Senhor, sem ser cheia? Eu sei quem eu sou sem o Espírito Santo. Então eu preciso dele, eu preciso. Então, na hora que eu boto a mão na minha cabeça, caia fogo no céu, e eu boto a mão na minha cabeça. Enche esse altar aqui, ó, o altar somos nós. Nós somos o altar do Senhor, é daqui que tem que fluir a adoração. O sacrifício de louvor aqui através de nós, é de nós, o altar é aqui. O fogo, ele não vai vir aqui nesse altar. Ele vai vir nesse altar. Então eu boto mesmo a mão na minha cabeça, eu quero ser cheia. Queima esse altar mesmo. Bota fogo aqui, Senhor. Queima tudo que não é seu. Tudo que é palha, tudo que é madeira, tudo que é carnal. Tudo que é humano, tudo que é demoníaco, bota fogo, pode queimar. E me enche com teu Espírito, porque
é o que vale a pena, meus irmãos, nessa terra. Então, Paulo aqui exorta a não embriagar com vinho, mas deixar ser cheio pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. E nós vamos falar um pouco sobre esses três conceitos, né, que tratam de música, ou de louvor, ou de adoração, ou de orações. Nós vamos ver isso aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Salmos, obviamente, sabemos que existe. Onde estão os salmos mesmo, meus irmãos? Na Bíblia Sagrada, nós temos um livro no Antigo Testamento com quantos salmos? Muito bem, que gracinha. São 150 salmos. Qual é o maior salmo da Bíblia? 119. Qual que é o menor? Aliás, o 117 é o menor. Perdão, o maior é o 119 e o menor é o 117. São só 2 versículos. O Salmo 117. A gente vai aprendendo, né? Maior é o 119, menor é o 117. Então, os salmos referem-se às composições inspiradas e contidas no livro de Salmos da Bíblia. Eram tradicionalmente cantados e acompanhados de instrumentos. Então, nós temos diversos salmos, que hoje nós temos canções que expressam os salmos na Bíblia. Eu tenho uma das minhas canções favoritas da vida. E eu falo, Guilherme, você anota aí, que quando eu morrer, eu quero que louve essa canção. Não sei se vai demorar, eu estou achando que não demora, não. Gente, eu quero ir para o céu, eu quero ver Jesus. Se ele me permitir pelo menos ver um netinho, tá bom, ele pode me levar, não tem nada não. Uma das canções preferidas é aquela assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo nome. A alegria de toda a terra. Sabem que salmo é esse? De que trata essa canção? De qual salmo? Salmo 48. É uma canção do Salmo 48. E tem diversas canções que quando a gente começa... Eu tenho o costume de sempre ler Salmos e Provérbios. Sempre que eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de ler sempre Antigo Testamento. Leio 1, 2, 3 capítulos do Antigo. Leio Salmos ou Provérbios, né? Vou fazendo em sequência e leio 2, 3 capítulos do Novo Testamento. Então eu sempre leio muitos salmos. E de repente você vai olhando, fala, olha, tem uma música, a música tal, fala desse salmo. A inspiração veio daqui, é de Deus. Amém? Então a gente vai lendo e vai identificando muitas e muitas canções que foram inspiradas em salmos. Em salmos. Então nós temos ali, né, e o propósito dos salmos, além de orações, né, nós temos orações, clamores, súplicas, arrependimento. Nós temos adoração, temos louvor, temos ensino, temos exortação. Tem de tudo nos salmos, de tudo que você pensar. De autor revoltado, né, salmista revoltado com Deus. Mas que depois reconhece o senhorio de Deus, né, Leida? Você quer falar? Pode. A Marília falando sobre que tem muitas vezes que a gente está lendo uma passagem e encontra algo que fala num louvor que a gente canta. E a gente também conhece muitas histórias de pessoas que estavam
altar, que cantaram, que fizeram músicas inspiradas realmente na palavra e hoje não estão fora, não está dentro da igreja, está fora. A minha pergunta é, a gente pode cantar aqueles hinos que eles fizeram naquela época, quando eles estavam na presença de Deus, ou a gente não pode cantar mais? Porque a gente sabe que ele continua. Vou dar o exemplo do Kleber Lucas, por exemplo, tem muita música bonita dele do passado. Eu quero saber se a gente pode cantar essas músicas daquela época ou também não cantam, porque as de hoje eu nem não conheço, eu conheço mais a do passado. Então, você falando no louvor, eu pensei, gente, aquelas pessoas quando estavam inspiradas ali naquele momento, fizeram a música. E hoje, ele não está na presença de Deus, parece, e a gente pode cantar aquelas músicas hoje? Irmãos, pode, porque sim, a música não é dele, a música foi uma inspiração de Deus. Se foi de Deus, então você pode. Agora, as que veio depois, aí é outra história. Amém? Os hinos são canções de louvor, exaltação a Deus, mas não necessariamente retiradas dos salmos. E nós temos vários exemplos de hinos na Bíblia, nós vamos ver isso daqui a pouco. Diversos hinos foram cantados por diversos cristãos, né? ou no caso dos hebreus, né? Do povo de Israel no Antigo Testamento, e também pelos cristãos do Novo Testamento, nós vamos ver isso aqui. E o propósito dos hinos é glorificar a Deus e reforçar as doutrinas centrais da fé cristã. Então nós temos diversos hinos. Essas canções que nós cantamos hoje são hinos. São canções inspiradas por Deus, que tratam, né, da palavra de Deus, daquilo que vem do trono de Deus. Inspiradas pelo Senhor para glorificar, para adorar, para exaltar. E nós temos a exemplo dos salmos, canções com vários objetivos. Existem canções de arrependimento, de quebrantamento, canções para fortalecer a fé, para edificar a fé, canções de celebração, canções de adoração profunda, canções evangelísticas. Tem as canções evangelísticas que são ideais para você chegar às vezes num lugar que tem muitas pessoas que não são cristãs, né, e que vão falar ali do plano da salvação, vão falar de Jesus, da morte de Jesus na cruz. Então existem canções também com diversos propósitos. E existem os cânticos espirituais. Antes de passar para cântico espiritual, eu quero falar de hinos. Infelizmente, a igreja definhou num período grande, sabe por quê? Os missionários que vieram da Inglaterra, Estados Unidos, principalmente da Europa, eles, como o pessoal aqui no Brasil não conhecia as músicas, e eles queriam criar músicas para cantar nas igrejas, principalmente tradicionais, né? Nas denominações tradicionais. E eles plagiaram e pegaram muitas músicas de taverna, muitas coisas, tudo música mundana, e mudaram a letra, mas a música, a melodia, era tudo música cantada nas tavernas na Europa. Então isso destruiu a igreja. Graças a Deus, Deus restaurou o tabernáculo de Davi caído, há alguns anos atrás, de uns 30 anos para cá. Mas até então, os hinos que se cantavam em salmos e hinos, usados pela Batista, Presbiteriana, Cristã Evangélica, harpa cristã, a maioria deles eram traduções de músicas de taverna, música mundana. É o que alguns fazem aqui também no Brasil, pegam a música, né? Então essas músicas é terrível, isso aí destrói a igreja, porque a inspiração veio de onde? Se não é humana, é do cão. Aí a coisa vai entrando na igreja, vai enfraquecendo a igreja. Porque na igreja a gente só tem duas coisas para fazer. Ou você passa vida, ou você passa morte. Cantando, pregando, e orando, e assim por diante. Então é uma coisa muito séria. Certo? Então, esses hinos, estou fora. E existem também canções chamadas cristãs, que não são tão cristãs assim, né? Que trazem alguns equívocos bíblicos, para não dizer heresias, e que às vezes, em vez de ensinar, né, fazem prejudicar o corpo de Cristo, né? Porque trazem ensinos completamente opostos à palavra. A gente vai ver sobre isso.
E é sério. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus, ser cheios do Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele traz esse discernimento. Nós vamos ouvir e aquilo vai incomodar. Por que é isso, né? De onde que está vindo isso? Parece que é estranho. Como o bispo falou, né? De repente vem alguém e começa a ministrar um louvor ou uma pregação, e às vezes a pessoa nem está com a vida no altar. Né? Se você é um cristão carnal, você vai ser levado pela emoção. Mas o cristão espiritual, como o bispo pregou, se eu não me engano, domingo passado, né? Ele discerne todas as coisas. Ele julga todas as coisas. Acho que foi domingo passado que ele falou sobre isso. Então, o cristão espiritual, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem a capacidade de perceber que tem alguma coisa errada aí. E quem tem ainda, né, uma abertura maior no mundo espiritual, de visão ou de algo específico, né, porque tem dons específicos, de discernimento de espíritos, então consegue perceber que tem algo que está errado. E a gente também fala, poxa, mas parece que não tem, né, Deus nesse negócio. E a gente tem que pedir esse discernimento mesmo do Senhor, amém? Cânticos espirituais, falando entre vocês com cânticos espirituais. Os cânticos espirituais, de repente, nós estamos cantando uma canção que todo mundo conhece. Marcelo Augusto está cantando uma canção que todo mundo conhece. E de repente vem uma letra nova. Vem uma letra nova, uma mensagem nova. A gente escuta, fala, de onde vem essa música? Não conheço, nunca ouvi. Nunca ouvi essa canção. De repente está aqui no louvor e o bispo começa a cantar uma parte, um trecho de uma música que ninguém nunca ouviu. De onde vem essa canção? Que isso? Que isso? De onde vem? Que isso? São cânticos espirituais. São direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo move. E ele nos move, independentemente de estarmos aqui com o microfone ou não. Em muitos momentos a gente está aqui, aqui adorando ao Senhor, né, junto com a congregação, e de repente nos vem palavras diferentes, frases diferentes, e você começa a cantar algo que não é a mesma coisa que às vezes o Marcelo Augusto ou algum ministro de louvor está cantando. Então isso são os cânticos espirituais. Vem do Espírito, ele nos move a cantar isso, é algo que ele quer ministrar para nós, ou quando se trata do ministro que está aqui, muitas vezes é a voz profética do Espírito Santo liberando algo sobre a igreja, uma mensagem para a igreja. E é algo tremendo quando nós vivemos isso, começar a viver isso. Então, às vezes o ministro está aqui, o Marcelo está aqui falando, abra os seus lábios, libera uma canção nova, cante uma canção nova para o Senhor. Muitas vezes ele não está tirando da cabeça dele, querendo forçar a gente a nada. É o Espírito Santo movendo ele. Porque o Senhor quer que a gente cante de forma espontânea também. É lindo, tem muitas canções lindas, muitos hinos lindos. Muitas músicas abençoadas. Mas o Senhor quer que a gente deixe fluir de forma espontânea aquilo que está no nosso coração para Ele. Ontem nós tivemos um momento na escola de artes, nós fizemos um ato profético. A gente colocou uma poltrona aqui, dizemos que era o trono do Senhor. E nós convidamos Jesus, né, para vir. E a gente fez uma alusão, né, de abrir a porta da igreja, mas também para eles abrirem a porta do coração, que se a gente convidar Jesus, Ele vem. E aí a gente fez todo um ato profético, a gente veio entrando junto com Jesus na igreja. Jesus tinha marcado hora para chegar. E a gente ficou esperando. E falei, mas e aí? Se a gente não abrir a porta, né? Jesus vai entrar ou não vai entrar? E aí todo mundo falou, não, a gente vai deixar Jesus entrar, sim. E aí abrimos a porta, depois todo mundo veio entrando junto com Jesus. Jesus se assentou no trono. E aí nós tivemos a oportunidade de cada um, de alguns de nós, tanto dos professores como dos alunos, de falarem, de expressarem o seu amor, a sua adoração, que eles queriam falar para Jesus, de forma espontânea. E o Senhor quer ouvir a nossa oração espontânea, o nosso louvor espontâneo, a nossa adoração espontânea. Ele não importa, meus irmãos, eu sou desafinado.
Deus não está preocupado com a afinação da nossa voz. Se a nossa voz é bonita, se não é bonita, se a gente está rouco, se não está, se a gente sabe cantar, se a gente não sabe. Ele quer ouvir a adoração e o louvor que sai dos nossos lábios. Ele quer, ele deseja, ele anseia por isso. É como um casal de noivos apaixonados que ficam trocando mensagens, né? Trocando mensagens. A noiva vai e manda uma mensagem, o noivo manda uma mensagem: eu estou com saudade de você, saudade de ouvir sua voz, eu te amo, noiva minha, amada minha. Aí a noiva já, o coração já acelera. Meu Deus, eu vou responder, o que eu vou responder para o noivo? O que nós vamos responder para o noivo? Nós somos a noiva de Cristo. Eu e você somos a noiva de Cristo. Amém? O que nós vamos responder para o noivo? Porque o noivo, ele está mandando mensagem para nós o tempo todo. Noiva minha, amada minha, eu estou aqui disponível, braços abertos, estendidos. Eu tenho tanto para derramar, eu tenho tanto para fazer, eu tenho tanto para te falar. Saudade de ouvir tua voz. O que nós temos liberado ao Senhor? O que tem saído dos nossos lábios? Se a gente pudesse colocar aqui num telão, tudo que a gente fala durante um dia, 24 horas. Quantas dessas palavras que nós falamos, que nós liberamos, são palavras de louvor, de adoração, de gratidão, são orações, são súplicas? Quantas horas, quantos minutos, quantos segundos por dia nós tiramos para falar com o noivo, apaixonado pela noiva, que anseia ouvir a nossa voz. E às vezes a gente se prende tanto, eu falo especialmente para a nossa geração que trabalha tanto, que se ocupa tanto, que tem tantas ocupações. Muitas vezes a gente esquece que a gente pode lavar vasilha adorando a Deus. Posso lavar roupa adorando a Deus. Eu posso estar no meu trabalho adorando a Deus. Glorificando, agradecendo a Deus pelo trabalho, agradecendo a Deus por estar naquele lugar, pela provisão, pelo cuidado. No trânsito, a gente pode aproveitar o momento do trânsito para pôr um louvor. Meus irmãos, como eu já fui cheia do Espírito Santo dentro do carro, dirigindo, no trânsito de Goiânia. Abençoando os motoqueiros. Às vezes em cima da moto, né, Guilherme? Sendo cheio do Espírito Santo em cima da moto, né, meu filho? Meus irmãos, e a gente não percebe que nós temos oportunidade o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Não esquece, meu irmão, minha irmã, que você, eu, nós somos a noiva. Nós somos a noiva. Existe um noivo apaixonado. Apaixonado. Desesperado, ansioso pelo encontro. Aí Apocalipse, no final de Apocalipse, diz lá: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Sabe, pelo menos essa palavrinha a gente tem falado, junto com o Espírito. Vem, vem Jesus, vem Jesus, pode vir Jesus, eu te espero Jesus, eu anseio pelo encontro contigo. O Espírito e a noiva dizem vem, todo aquele que ouvir diga vem, quem tiver sede venha, e quem quiser beber de graça da água da vida. É de graça. De graça, meus irmãos.
E nós vamos falar um pouco agora sobre a música na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. A palavra música é a combinação, né? A ciência que combina sons, silêncio, ritmo, melodia, harmonia. O dicionário diz que música é a arte e ciência de combinar sons de modo agradável ao ouvido. De modo agradável ao ouvido. E também que é a ciência da combinação dos sons ao vínculo do espírito humano com qualquer forma de inspiração artística. Então a música ela gera um vínculo com o espírito humano. A importância da gente saber o que a gente está ouvindo, o que a gente está deixando ser ministrado nas nossas vidas, no nosso lar. Eu me entristeço muito com o Davi, meu filho caçula, que infelizmente ainda não teve o encontro dele com Jesus, mas eu oro, profetizo e vou continuar orando até ver ele ter o encontro com Jesus. Ele passa o dia inteiro ouvindo música. Mas quando ele tira o fone e bota a música sem fone no celular, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Põe o fone. É quase isso. Põe o fone, menino. Põe o fone, menino. Misericórdia. Misericórdia para o que essa geração está ouvindo. Misericórdia para o que essa geração está ouvindo. Traga seus filhos na escola de artes. Traga seus filhos na escola bíblica dominical. Traga seus filhos nos cultos, nas reuniões de oração, de intercessão. Tudo que você puder, meu irmão. Traga seus filhos. Porque o que o mundo está oferecendo para os nossos filhos é lixo. É lixo. É lixo. É podridão. É pecado escancarado. É podridão, é escancarado, não é subliminar, mensagem subliminar igual há uns anos atrás, que as canções tinham duplo sentido, que a criança cantava, mas não entendia o que estava cantando. Hoje é escancarado. Escancarado. Pergunta para um adolescente, uma criança, o que ele está ouvindo, qual que é o artista, a banda que ele ouve, e vai pesquisar para você ver. Pesquisa para você ver o que esse artista, quem é esse artista, essa artista, o tipo de música que canta, as letras, as traduções, porque muitas vezes são bandas que não são em português, são de outros países. Vai olhar, vai ver a tradução, está lá no Google, gente, está tudo no Google. A letra, a tradução, está tudo aqui disponível. Faz esse exercício para você ver, você vai assustar. Então a música, ela aparece na Bíblia 800 vezes. Uma coisa que aparece 800 vezes só no Antigo Testamento, tem alguma importância, não tem não, para Deus? Vocês sabem quem foi o primeiro músico citado na Bíblia? Quem sabe? O nome dele? Hã? Não. Jubal. Jubal foi o primeiro músico citado na Bíblia, lá em Gênesis 4, 21. Jubal. Coloca aí rapidinho. Prometo que 1 minuto eu termino, 2 minutos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal. A música está presente na história do povo de Deus, tanto de forma espontânea, como nós vemos, né, ontem até um dos meninos da escola lembrou-se, né, de Miriam cantando depois que o povo de Israel passa, atravessa o Mar Vermelho. E Miriam canta e dança e louva ao Senhor de forma espontânea. Como também de forma profissional, como era no templo de Davi. Gente, se a gente vai ler lá como era organizado o louvor no templo de Davi, que loucura. Eram turnos de adoração. Eram diversas bandas, né, Marcela? Eram muitas e muitas equipes, muitos e muitos levitas. Era incrível a estrutura.
Era profissa, o negócio era profissa. Tinha que ser excelente músico, excelente cantor, que dominasse mesmo tudo, como Davi também era um excelente músico. E no templo de Salomão também, né, o Senhor deu a instrução que a música, o culto e a música fossem organizados. Então, no Novo Testamento, nós temos aí o nascimento de Jesus, que é relatado com música. Os anjos cantando. Nós vemos Maria cantando, quando ela chega para ver Isabel. E no ventre, né, Jesus se move. João Batista se move no ventre de Isabel. E Maria libera o cântico, que a gente teve uma prévia dele aqui na nossa cantata de Natal, né? A gente teve uma prévia do cântico de Maria. O cântico de Zacarias. Os anjos, quantas vezes a Bíblia cita os anjos cantando. No Apocalipse, meu Deus, o que é aquilo que eu queria? Eu quero ver esse coral de anjos cantando. Deve ser a coisa mais linda do mundo. Simeão cantava. Outras passagens que tem música no Novo Testamento. Jesus cantou com seus discípulos. Paulo e Silas, na prisão, cantaram. E qual foi o efeito? As cadeias se romperam. Através do louvor, através da adoração. Eles estavam louvando e cantando. E orando. Tudo junto e misturado. Então, nós sabemos que a Bíblia está repleta de música. E essa é a minha pergunta para nós nessa manhã. Aonde entra o louvor e a adoração nas nossas vidas? Onde tem entrado o louvor, a adoração, os salmos, os hinos, os cânticos espirituais? Feche seus olhos, meus irmãos. Vou pedir para o Marcelo, para algum dos meninos, eu não sei quem, tocar uma canção.